Boa noite, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima e vamos dar início a mais uma aula na nossa disciplina, tá? Na aula passada, nós trabalhamos o sentido da independência, certo? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, no sentido de discutir algumas características desse período, desse primeiro momento, né? E a partir de então entender melhor o que aconteceu, né? Como é que o Brasil se encontrava após a independência, né? Então, o que motivou a aula passada foi a discussão sobre o que é a independência. A gente já viu qual é o sentido, né? Que são múltiplos sentidos a depender, né? Do grupo social, da classe, da interpretação, tá? E hoje a gente vai discutir como se organizou essa monarquia, esse reinado no pós-independência. Então, como rompimento político, né, como a gente viu, o Brasil passa a ser um império, né, Império do Brasil, Império Brasileiro, tá, governado por Dom Pedro I. Né? Então, essa fase que vai de 1822 até 1831, na fase monárquica mais ampla, né, que vai de 1822 até a proclamação da República, essa primeira fase é chamada de primeiro reinado, que corresponde ao governo, né, de Dom Pedro I. Então, se perguntasse a vocês, qual foi o primeiro governante do Brasil após a independência? Dom Pedro I. Então, ele é o primeiro chefe de Estado do Brasil, né, o primeiro governante do Brasil enquanto país, enquanto nação independente, ok? Então, aí eu dividi aqui as características políticas, econômicas, sociais e culturais, certo? Eu vou comentar cada uma delas. Se der tempo, a gente passa para debater a Constituição de 1824. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou buscar fazer um vídeo aí naquele nível que a gente tem, né? Para não ficar nem muito longo, nem muito curto, por causa da aula, né? Do nosso horário de aula. Mas, de qualquer forma, acho melhor a gente fazer essa discussão sobre a Constituição na próxima aula mesmo. Eu vou trazer aqui as características do primeiro reinado, certo? Então vamos lá. Sabendo que o primeiro reinado é a fase que vai de 1822 até 1831. Qual é a primeira característica? Vou destacar aqui a característica política, certo? O primeiro reinado se caracteriza pela formação do Estado brasileiro. Que Estado é esse, né? Quando eu falo aqui Estado-nação, né? País, tá? Então, é o momento em que você rompe com Portugal, aí você vai ter que organizar o país, né? A partir da perspectiva da independência, né? Então, não é mais um país atrelado a Portugal, então vai ter que ter leis próprias, regime de governo próprio, territórios definidos, organização desses territórios, dessas províncias, né, administração dessas províncias, tudo isso a partir da figura central que é o imperador, que isso é uma marca também da política do Brasil nesse primeiro momento, né, um estado centralizador, né, tudo ali na figura do Dom Pedro I, certo? O regime de governo era uma monarquia constitucional cujo chefe de estado era Dom Pedro I, né? Então, quando eu falo de monarquia constitucional, vou pensar aqui de forma bem rápida. Tem o rei, que é o monarca, né, o imperador, certo? E ele vai jurar uma constituição, ou seja, ele vai estar ali governando, mas existe um plano legal, né, um conjunto de leis. Ainda que no Brasil a gente vai ver isso na próxima aula, né? O imperador, muitas das vezes, ele vai estar acima, né, da própria lei, né, no sentido de exercer o poder, né, e isso faz com que o próprio Dom Pedro tenha muito atrito, né, com os outros políticos brasileiros, né, esse autoritarismo, esse poder excessivo, essa centralização, tá? Mas isso é um debate que nós vamos fazer depois, certo? Economia. Na economia, no pós-independência, vai ser mantido o quê? Os principais produtos são açúcar, tabaco, algodão, ou seja, produto ainda agroexportador, né? O Brasil, ele sai do período colonial como um país agroexportador e entra no período imperial, né, como um país agroexportador, ou seja, vive de produzir gêneros agrícolas, gêneros tropicais e exportar, certo? Então
aí açúcar, tabaco, algodão, né? Tudo aquilo que tinha uma saída, uma demanda lá no mercado internacional, né? E continuava ainda com o comércio de escravos, até porque, como eu disse na aula passada, acabou a dominação colonial, mas não acabou a escravidão. Então, isso era uma atividade que ainda gerava um poder, uma riqueza para quem praticava, né? Até porque a sociedade brasileira continuou também sendo uma sociedade escravista, tá? Falando da sociedade, né, uma sociedade que manteve os privilégios das elites agrárias, que ao mesmo tempo são as elites econômicas e as elites políticas, né, é um grupo que tem poder econômico, é o mesmo grupo que tem poder político, né, que pode exercer poder na forma política, porque tem um poder econômico. São os donos de terra, donos de escravos, né? É a mesma elite que na época da colônia exercia autoridade. De certa forma ela vai ultrapassar aí esse processo, né, de colônia para monarquia, para império, mas essa elite ela se mantém, né? A elite agroexportadora, a elite detentora de terras e de escravos, né? E isso pressupõe que a continuação, né, do regime escravista, né? Porque essas mesmas elites são as que tinham muitos escravos e que faziam com que a sua economia, a sua produção fosse proveniente dessa exploração da mão de obra escrava. Tá? Então, por isso que na aula passada eu falei sobre os limites, né? Então, tem a independência, mas muitas coisas elas se mantêm como no período anterior, que é a fase colonial, tá? E por último, a nível cultural, né, assim, de forma bem ampla, eu vou destacar o aspecto aqui da busca pela identidade própria, né? Então, acho que o Brasil, nesse momento, né, em que se torna independente, uma das tarefas será exatamente o que? Organizar a sua sociedade, organizar a sua cultura, né, organizar aí o seu estado, né? Ou seja, deixou de ser parte do reino português. E o que é o Brasil? Então, a preocupação agora é dar uma identidade à nação, né? Para isso, símbolos, hinos, a história, a educação, tudo isso é importante, porque é a partir desses elementos que a gente consegue formar uma identidade, formar o que é ser o brasileiro, tá? Então, esse período de construção, claro que isso não se dá do dia para a noite, né? Mas esse período de construção de uma identidade nacional está associado a esse momento, né, em que o Brasil ele se torna independente, tá bom? Então é bom a gente lembrar aqui os 4 elementos: política, economia, sociedade e cultura, né? A política monárquica, né? O Brasil uma monarquia, um império, né? Governado por um rei, né? Na economia prevalece a agroexportação, né? E o comércio de escravos. A sociedade, ainda com os mesmos grupos, né, controlando o poder, e uma grande maioria é a margem do processo, né? E do ponto de vista cultural, destaque aí para a preocupação em tornar o Brasil, né, um país, né, com uma identidade. Para isso vai se recorrer aos símbolos, brasões, bandeiras, hinos e a própria história que vai ser contada a partir de então, né, como forma de dar essa identidade ao país, né, que está em formação, né? Ou seja, o país que deixou de ser uma colônia se tornou um império, um país independente, ok? Então, hoje a pergunta do final do vídeo que eu sempre faço é: como é que vocês entendem a identidade do brasileiro, né? O que marca, o que caracteriza hoje o que é ser brasileiro na concepção de vocês, tá bom? Vocês podem comentar aqui que eu vou estar aguardando na nossa turma do Zap, aliás, na nossa turma do Telegram, ok? Tchau, tchau!